Pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui, para dar continuidade aqui com os estudos bíblicos, né, com a história da igreja. Nós estamos fazendo a citação desse livro aqui, muito bom, né, que é o cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. Hoje nós vamos ver aqui na página 98, que fala bem assim: a igreja Serra Fileiras. Interessante, pessoal, que quando você estuda a história da igreja, você começa a entender muitas coisas nos dias atuais. Tudo tem uma explicação, tudo tem um começo. Por que surgiu, né? E essas informações é importante até para nós ter uma fé mais firme, né? Não se apoiar em algo que aquilo ali pode ser motivo de queda para você. Então a nossa fé tem que ser verdadeiramente no eterno, né? No Pai e no seu Filho, Yahushua, Jesus. A nossa fé tem que ser neles, né? No que eles ensinou. Então, Jesus, né? Ele veio, ele fala isso diversas vezes nos evangelhos, onde narra a sua história, a sua caminhada aqui. Ele fala que aquela doutrina, aqueles ensinamentos vinham do Pai, né? Por isso que eu estou falando isso. Então hoje nós vamos falar algo aqui interessante, que é bem assim: a igreja Serra Fileiras, né? É interessante, é pequenininho, mas já vai abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão para entender muitas coisas, né? É importante a gente estudar para que nós não venhamos ser enganados, né? Então, infelizmente, pessoas, não hoje, mas do passado, muitos anos, sempre foi ganancioso, sempre tentou enganar a população e se dar bem através das pessoas. Infelizmente, usam até mesmo a religião, né, para poder estar se beneficiando. Isso é algo histórico, você sempre vai ver isso. Por que está falando isso, irmão Alex? Se você ler, pelo menos as cartas de recomendação do Novo Testamento, você vai ver claramente, né, os discípulos ali próximo de Jesus, de Yahushua, falando para o povo tomar cuidado, né? Cuidado, 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 naquele período ali. Imagine hoje, né? Então vamos lá. A igreja Serra Fileiras. Interessante. É pequenininho, mas vai abrir o nosso entendimento para muita coisa. Bom, foi no período entre 100 e 313 que a igreja se viu forçada a pensar na melhor maneira de enfrentar a perseguição externa do Estado romano e o problema interno dos ensinamentos heréticos e das consequentes divisões. Então, naquele período, já existia, o Estado romano foi um Estado que perseguiu muito a igreja, os apóstolos, perseguiu praticamente a igreja de uma forma muito severa, né? E existia divisões também, os próprios irmãos, as pessoas que se convertiam, né, diziam que se converteram, eles criavam ali divisões no meio dos irmãos, né, com doutrinas erradas, falsas, e isso aí foi disseminado no meio do povo. E vamos continuar. Ela procurou cerrar fileiras através de 3 procedimentos: o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento, que resultou no livro que seria Autoridade de Fé e Prática, a criação de um credo, que forneceu uma declaração de fé, também abalizada, e a obediência aos bispos monárquicos, entre os quais o de Roma assumiria o lugar de liderança. Pessoal, só um ponto aqui que eu queria falar. O cânon do Novo Testamento, né, que nós conhecemos como Novo Testamento, ele foi desenvolvido por causa de problemas que aconteceram naquele período. Estava tendo muitos problemas, muitas heresias, e eles foram forçados a
fazer esse ajuntamento desses livros, escolher eles, para poder estar colocando para as pessoas, olha, nós seguimos esse caminho, entendeu? Foi por causa disso que surgiu. Porque tem algumas pessoas que pensam assim, ah não, o Espírito do Eterno tocou no coração das pessoas e falou assim, não, vamos fazer um cano aqui e tal. Não foi nada disso. Os apóstolos não tiveram Bíblia, né? No período apostólico não existia Bíblia. Então você percebe claramente que as pessoas realmente eram guiadas pela fé, tinham oração, tinham compromisso com o Eterno, adoravam em espírito e em verdade, né? Tinham uma vida em comunidade naquele período. Mas aqui você percebe que foi por causa de problemas ali que eles foram forçados a criar um credo também, né? E essa aqui é que resulta em muitas heresias, né? Que é a obediência dos bispos monárquicos, entre os quais o de Roma assumiria o lugar de liderança. Tu vê que isso aqui aconteceu no período 313 e até hoje, né? Até hoje a igreja continua, né? Tu vê, na Constituição, hoje, se você pegar a Constituição brasileira, lá está escrito assim que o Papa é o representante do Criador, do Eterno, de Deus na Terra, né? Isso aí é doutrinas antibíblicas, não existe isso na Bíblia, né? De pessoas específicas ser representante de Deus, né? Homens falhos, pecadores, não existe isso. Então, biblicamente é uma passagem antibíblica, né? Vamos dizer assim, não existe isso. E a Ruxa não ensinou isso para ninguém, Jesus não ensinou isso para ninguém. Isso foi no desenvolvido. Aí aqui está falando que criaram nesse período o cânon do Novo Testamento, o credo e a obediência aos bispos monarcas, né? Então isso tudo foi criado nesse período, no ano 100 ao ano 313. Os bispos eram uma espécie de garantia da unidade da Constituição da Igreja. Olha aí, tá vendo? Polemistas também se enganjaram na controvérsia com os hereges por volta do ano 170. A igreja chamava-se católica ou universal, um termo usado pela primeira vez por Inácio em sua epístola a Esmina. Então, você vê essa palavra católica, né? Igreja católica, ela surgiu através de uma carta de Inácio de Antioquia, no ano 170. E essa obediência aos bispos monarcos foi ideia do Inácio. A gente já viu isso em outros comentários aqui do próprio livro, né? Ele tinha essa ideia, implantou e deu certo, porque as pessoas normalmente gostam de autoridade, querer destaque, querer ser melhor que os outros, maior. E aí começou as pessoas a ver o bispo como algo importante, alguém importante, como um santo, como um divino, entendeu? Que é errado, isso é ensinamento, doutrina antibíblica. Não existe bispo, pastor, padre, ninguém mais importante do que ninguém. Todo mundo somos iguais, nós temos que olhar um para outro igualmente. Jesus ensinou isso para os apóstolos. Por isso que no período dos apóstolos não existia isso. Existiam pessoas que eram separadas para fazer determinada função, mas ser obediência, ser maior do que os outros, isso aí não existiu na história dos apóstolos, né? Isso é bem interessante. Então aqui pode ser, eles começaram aqui no ano 70 a chamar de católica, né? Ou universal, católica quer dizer universal, e aí posteriormente aderiu o nome Igreja Apostólica Romana, né? Interessante que essa igreja, ela não é apostólica e é uma igreja de Roma, né? Igreja universal, né? Que é católica, romana. Tem muitos traços aqui
que não vem dos apóstolos. Isso aqui é bom a gente enfatizar, né? A maioria das doutrinas foram criadas depois dos apóstolos. Está escrito aqui, ó. O próprio cânon, né, do Novo Testamento foi criado no ano 100 ao ano 313. Provavelmente todos os apóstolos já estavam mortos nesse período. Beleza, pessoal? Então, que o Criador Eterno nos abençoe a cada dia, que nós venhamos a cada dia compartilhar aqui, né, conhecimento, e que eu espero que você esteja entendendo. Muitas informações aqui, a maioria não é eu, é o livro, é a história que está falando, tá bom? Que o Eterno Criador possa estar nos abençoando. Abraço do irmão Alex.